O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros jovens, o catecumenato da Crisma, ou da confirmação do batismo, nós chamamos este sacramento o sacramento da madureza ou da maturidade cristã. Não são os seus pais que escolhem para vocês, vocês têm que escolher. No início do cristianismo, se batizava adultos instruídos na fé. O catecumenato era 2 anos e era todos os dias. E às vezes 3 anos. Porque, às vezes, para receber o batismo, a pessoa se declarava que não estava preparada. E por que ela não estava preparada? Porque se ela fosse pega, iria parar numa cruz. Ser batizado era aceitar a cruz, a morte na cruz. Esta era a condição.
Seguir o Cristo, estar instruído na sua doutrina, mas aceitar, porque se não aceitasse, estaria renegando o Cristo. Você podia se livrar da cruz. É só, não, eu não quero seguir o Cristo, eu não o conheço, não quero saber dele. Então a pessoa se livrava da morte. Se ela não estava preparada, tinha um terceiro ano. O batismo era feito somente durante a Páscoa. Durante a Quaresma era uma preparação intensa mesmo. Jejum, abstinência, muita oração. Já no segundo século, já no ano 100, alguns desses batizados perguntaram se deveriam esperar os filhos crescerem para receber a instrução, ou se eles poderiam já ser batizados. Aí vem alguns dizendo, não, eles precisam se tornar adultos para ser batizados. Mas alguns padres da igreja disseram, é uma questão de justiça. Vocês podem batizar os seus filhos, mas a confirmação vai ficar para quando eles ficarem adultos e poderem escolher por si mesmos. Por isso, este sacramento que vocês vão receber é a confirmação do batismo. Por vocês. Vocês assumem a missão. E este propósito é de seguir o Cristo, de anunciar o Cristo, de viver a doutrina de Cristo, os ensinamentos dele. Quando se proclama a palavra é para ser ouvida. Quando se sai dessa proclamação, é para ser seguida. Às vezes, a gente aqui no altar, celebrando a paixão de Cristo, alguns estão conversando aí. Vocês já imaginaram que desrespeito chegar num lugar de silêncio, de ouvir, de olhar para os sinais e a pessoa não está nem aí? O Cristo, às vezes, continua sendo renegado por pessoas que gostam de aparecer, vêm às liturgias, mas não estão ouvindo, não estão observando, não estão celebrando, querem conversar. Isso acontece. O verdadeiro seguidor de Cristo ouve a palavra e depois pratica a palavra. Isso aí é um compromisso que os jovens de hoje precisam ter quando confirmam o seu batismo. Jesus chamou os 12, que representava a totalidade do povo de Israel, mas ele quis também chamar outros que representassem a totalidade de todo o povo de Deus. Ele chama 72. Isso já multiplica várias vezes o 12. Quem faz a multiplicação aí já é 6 vezes, né? 6 vezes. 72 discípulos são enviados, se tornam apóstolos. E a mensagem
é dada. Mas antes, Jesus ele faz uma análise do contexto, a situação da igreja, a situação que eles vão encontrar. A análise é esta: a lavoura é grande, mas os trabalhadores para essa lavoura, para a colheita, são poucos. Mas não há nada para desanimar. Ele vai dizer, e aqui como um mandamento: pedi, pois, ao dono da lavoura, pedi a ele que mande operários para a colheita. Rezar para que esse número de 6, que se multiplica por 12, possa aumentar muito mais ainda. Eu estava indo para São Paulo e uma menina pintora indo com a mãe, e ela dizia, vendo aquelas estradas e mais estradas: esse mundo é grande. Eu falei: é muito maior ainda. É grande. Mas quem é que está disposto a fazer isso? A seguir Jesus? Quem está disposto a seguir na missão? E com esta mensagem, veja a mensagem: não se preocupe com coisas e mais coisas. Não precisa levar bolsa, não precisa levar tantas coisas, não. O operário, o trabalhador, ele é digno do seu salário. Não precisa ficar buscando, uns ficar atrás de dinheiro, outros de fama, outros disso ou daquilo. Busque a Deus. E ele diz: em qualquer lugar em que chegarem, digam: a paz esteja nesta casa. Paz. O que é que o mundo precisa? Eu estou preocupado com guerras. Às vezes as pessoas ficam achando bonitos na notícia que alguém atacou alguém. É morte, é sangue derramado, é sofrimento, é fome, é dor, é doenças. Vamos buscar a paz. E a paz começa dentro do coração de vocês. Há muita gente que não está em paz nem consigo mesmo. Está em guerra consigo mesmo. Tentando destruir a si mesmo, com tantas coisas que não edificam a vida, mas que destroem. A paz ao seu redor. É nas casas. Ele diz: a paz esteja nesta casa. Você mesmo na sua casa pode começar a edificar a paz. Essa é a primeira coisa do anúncio, a paz. Não fique preocupado de ficar em casa, no lugar em que acolherem. Fique, coma o que for oferecido. Quanta gente fica aí reclamando de tudo, reclama da comida: eu não como isso, eu não quero isso. Coma do que for oferecido. É claro que alguns têm restrições médicas, né? Mas vamos agradecer a Deus pelo que é oferecido, pelo que tem.
Agradeça a Deus pelo alimento que tem, coma. Jesus fala isso, comam do que for oferecido. E às vezes a pessoa oferece aquilo que é regado, aquilo, né? Aquilo que é pouco, mas oferece. E aí tem mais umas coisas. Curem os doentes. Se preocupem com os doentes. Orem pelos doentes. Eu cheguei numa casa no São João, muito simples, para ungir uma doente, já idosa. Que coisa bonita, era um domingo, ela parecia que estava saindo, acamada, deitada, parecia que estava saindo para uma festa. As filhas ali, vamos deixar a mamãe bonita. Olha que coisa bonita. Não deixou desleixada, descabelada, não. Elas maquiaram a mãe. Estava deitada, mas muito bem arrumada ali. Eu achei tão bonito isso. Alguns esquecem, ficam desleixados lá. Cuide dos doentes. Beleza é vaidade? Não é. Beleza é esplendor. Deus é belo. Deus manifesta a sua beleza, o seu esplendor. E vocês também precisam, jovens, manifestar o que vocês têm de belo, manifestar o seu esplendor, a sua sabedoria. Não se deixe manipular por aqueles que querem subjugá-los com tantas coisas que destroem a vida. Ouçam a palavra que edifica a vida, a palavra que liberta, a palavra que torna vocês livres, capazes de ouvir. Vocês não farão o anúncio sem ser perseguidos, porque vocês serão enviados no meio de lobos, como ovelhas no meio de lobos. Jesus fala isso para os 72. Mas eles confiam, eles creem, eles vão. Eles não têm medo, porque estão com Deus. E quem está com Deus está sob a proteção dEle. Então não tenham medo de contestar tudo isso, né, que destrói, e sobretudo a juventude. Sejam verdadeiros precursores de Cristo no meio em que vocês estão anunciando e mostrando o caminho de Deus.